legislativa eleitoral é dinâmica. O processo eleitoral se altera a cada 2 anos, a cada 4 anos. E você acertou em cheio, é verdade. E geralmente isso acontece como um tubo de ensaio na eleição municipal. O que eu tenho acompanhado durante esses mais de 20 anos que eu me dedico ao direito eleitoral e às eleições é o seguinte: existe no Congresso Nacional hoje um anteprojeto ou um projeto de novo Código Eleitoral para unificar a legislação. E eu já tive contato com esse texto, são quase 1000 artigos que unificam a lei dos partidos políticos, o Código Eleitoral, a lei das eleições e a lei das inelegibilidades. Esse projeto de novo Código Eleitoral, o principal foco dele é a descriminalização. Eita palavrinha, né? Descriminalização. O que significa dizer? Que 90% dos crimes eleitorais, segundo esse projeto, passariam a ser infrações administrativas. Ou seja, nós reduziríamos a competência da Justiça Eleitoral e ficaria só na questão administrativa. Essa é a tendência. É a tendência até os últimos meses que nós vimos que antecederam essas eleições. Agora, pelo que apareceu nessa eleição municipal, com as questões dos debates, principalmente com as questões que envolvem também a Caixa 2, eu acho que nós teremos aí um novo nível de influência no Congresso Nacional para debater um projeto de Código Eleitoral alternativo. Mas eu digo para você, hoje o que existe é uma tendência de retirar a qualificação de algumas condutas como crime, colocando infrações administrativas. Agora, a gente precisa repensar um pouco todo o processo eleitoral, fazer uma avaliação e fazer uma legislação serena, que não seja aprovada do dia para a noite, que haja um debate nacional sobre a legislação, o que costumeiramente não ocorre no Congresso Nacional, quando o Congresso altera a legislação eleitoral. Agora, doutor, tem uma outra questão sobre um procedimento que vem sendo adotado por cortes eleitorais no que tange à retirada ou à suspensão de perfis de candidatos. Nós tivemos, inclusive, nas últimas 48 horas, um candidato que teve 2 contas suspensas. Enfim, eu pude acompanhar alguns posicionamentos de especialistas em direito eleitoral e parece haver entendimentos distintos. Tem um grupo que entende que a atitude da Corte Eleitoral foi adequada, correta, era preciso suspender. Outros entendem que teria sido uma medida desproporcional. A decisão deveria atingir a postagem em discussão, a postagem em que uma informação inverídica teria sido compartilhada e divulgada. Enfim, queria que você fizesse uma reflexão com o nosso público acerca desse tipo de decisão que é tomada por um tribunal eleitoral em relação a uma conta em rede social de algum candidato. Excelente pergunta. Olha, eu me filio ao segundo posicionamento. Eu acho que se há uma postagem que viola a norma dentro daquela página, no Instagram, por exemplo, que a Justiça Eleitoral determine a retirada daquela postagem e não de toda a rede social, porque isso pode comprometer o processo eleitoral do modo geral. O ideal é que nós não sejamos radicais na questão que envolve a participação popular, porque o grande juiz do processo eleitoral é a população. Agora, a gente não pode penalizar o candidato Y, o candidato Z, o candidato X, retirando toda a rede social. Esse é o meu posicionamento, né? Agora, se determinado candidato reiteradamente fica fazendo publicação atrás de publicação de maneira ilegal, aí sim, aí eu entendo que nós podemos autorizar temporariamente a retirada da rede social. Eu sou favorável à liberdade. Quanto mais liberdade, melhor. Mas a liberdade, ela não é absoluta. O direito fundamental à liberdade de manifestação do pensamento é relativo.
Eu não posso, sob o manto da liberdade, violar as regras eleitorais, ofender as pessoas, praticar os delitos contra a honra. Não. Mas, do ponto de vista prático, eu me filio àquele pensamento de que nós precisamos cortar o que é ilegal. Pontualmente, cirurgicamente, o que é ilegal. Agora, inviabilizar rede social, de maneira geral, isso me parece que ultrapassa um pouco o limite do razoável. Eu acho que toda interpretação legal, ela tem que ter essa ideia da calibragem, do bom senso, de uma intervenção mínima, a ponto de não comprometer a regularidade do processo eleitoral, valorizando a liberdade, enfim, e mostrando que a justiça eleitoral, ela corta o mal. Agora, ela não pode cortar toda a rede social do indivíduo. Esse é o meu posicionamento. Cleber Vasconcelos, professor especialista em direito eleitoral com a gente. Professor, peço um minutinho, tem uma informação para compartilhar com vocês que nos acompanham. Inclusive, tem uma arte. Nós preparamos uma arte que é em cima de informações que foram divulgadas pelo Ministério da Justiça. Um balanço dos crimes eleitorais nessas eleições 2024. É a operação Eleições 2024. Atualização, 11 horas e 5 minutos, crimes comuns contra candidatos, 13 até agora. 52 crimes eleitorais no total identificados e também crimes comuns nos locais de votação ou então apuração, 1 identificado até agora. Crimes eleitorais como compra de votos, corrupção eleitoral, 12 episódios. E também episódios de crimes eleitorais, mas em relação à boca de urna, que também não é permitido, um episódio registrado pelas autoridades. Essa compilação, esse monitoramento é feito pelo Ministério da Justiça e de tempos em tempos, ao longo desse dia, será emitido esse tipo de balanço. A gente vai compartilhar com você. Tem o complemento nesse balanço da Operação Eleições, calúnia contra candidatos, 7 episódios registrados até aqui, propaganda eleitoral irregular, 4, outros crimes eleitorais, 13 episódios e também ameaças contra candidatos, foram registrados 3 casos, 3 episódios. Também injúria, difamação contra candidato, foram 2 casos até aqui, Ministério da Justiça trazendo as informações, as apurações. Agora, tentativa de homicídio contra candidatos, 3 casos, 3 episódios até aqui, transporte ilegal de eleitores, 2, uso de violência ou ameaça para obter voto, então abstenção, 2 casos até aqui. Desobediência às ordens da Justiça Eleitoral, mais 2 episódios. Furto nos locais de votação e apuração, até aqui 1 episódio. Um número ínfimo se a gente pensar no tamanho do nosso país, 155 milhões de eleitores. Bem, eu vou retomar aqui a entrevista com o Cleber Vasconcelos, o nosso entrevistado. Cleber, queria que você trouxesse a sua reflexão e análise acerca desses números que nós trouxemos, esse balanço que é divulgado pelo Ministério da Justiça. E é importante que a gente faça uma comparação na mudança também desse tipo de irregularidade que é cometida por algumas pessoas. De que maneira a legislação acabou coibindo algumas práticas, mas também a gente percebe uma movimentação diferente que acaba estimulando outro tipo de prática? Olha, Daniel, eu percebo pelo quadro que você, e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de divulgação desses números, é muito importante. E eu vejo 2 pontos que me chamam a atenção nesses números aí. O primeiro são os delitos contra a honra. O processo eleitoral me parece que em tempos ele vai esquentando. E aí os candidatos perdem a razão e, enfim, ofendem o seu oponente e justamente a ofensa ocorre por falta de capacidade de argumentação. E isso empobrece o debate eleitoral. O debate eleitoral ele ganha contornos de brilhantismo quando se conversa sobre os assuntos que envolvem a resolução dos problemas das pessoas. E o candidato ou a candidata que não tem esse tipo de capacidade vai para a violência, vai para a ofensa, justamente no sentido de conquistar o seu candidato desse modo, que eu acho equivocado. Agora, o outro ponto que me chama a atenção é o ponto da tentativa de homicídio.
Isso é completamente inaceitável, né? No processo eleitoral, as pessoas tentarem matar o outro. Eu não tenho nem como comentar esse tipo de situação, porque é inaceitável esse tipo de ocorrência, a banalização da condição humana, que é extremamente prejudicial para a democracia. Já tivemos na história brasileira, você sabe, atos de violência contra candidatos em todas as esferas, desde presidente até prefeito. Então, o processo eleitoral, todo mundo fala, é tranquilo. No Brasil nunca foi, e nunca deu demonstração de tranquilidade. Então, essa é uma fotografia que mostra que nós temos ainda muito aprendizado democrático. A democracia não é um artigo na Constituição que fala que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático. Ali é uma lição que nós precisamos praticar todos os dias. E essa lição requer equilíbrio, sensatez, obediência às normas e ganhar a eleição num processo limpo. Porque imagine só o candidato que pratica uma ilegalidade durante a campanha eleitoral. Você imagina só o que ele pode fazer no exercício do mandato. É muito perigoso isso. Então, a democracia é sempre um aprendizado e a cada eleição a gente vai aprendendo um pouquinho mais e vamos tentar combater esses atos ilegais. Clever Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral e Constitucional do IBMEC de São Paulo, colaborando com a gente nessa cobertura especial. O Clever já concedeu várias entrevistas, já deve ter conversado com umas 15 emissoras, vai conceder outras 39 entrevistas, certamente até 11h59. Clever, muito obrigado mais uma vez pela participação, grande abraço e até a próxima. Daniel, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo seu serviço como jornalista. Você engrandece a imprensa brasileira. Muito obrigado. Até a próxima.